Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a primeira lei de Ohms. Vamos calcular a resistência elétrica, vamos calcular a corrente elétrica, vamos calcular a diferença de potencial, vamos montar o circuito e vamos verificar se os cálculos realmente estão certos. Então, pessoal, nós vamos montar esse circuito aqui, ó, onde nós temos, aumentar aqui o tamanho da letra. Então aqui, pessoal, nós temos uma diferença de potencial da fonte igual a 10 volts, nós temos uma resistência, o resistor 1 aqui tem uma resistência de 50 ohms, nós temos um amperímetro para medir essa corrente. Só que esse amperímetro, pessoal, nós não sabemos aqui qual que é o valor dessa corrente. Então, esse valor aqui que nós vamos calcular. Nós temos aqui um voltímetro para medir a diferença de potencial da fonte e nós temos um voltímetro para medir a diferença de potencial no resistor. Aqui nós sabemos que a diferença de potencial na fonte e a diferença de potencial no resistor é a mesma, só que nós vamos estar fazendo essa medição, porque nas próximas aulas nós vamos estar trabalhando com circuito série e com circuito misto, e aí nós vamos ver que essa diferença de potencial ela vai estar variando. Pessoal, então aqui ó, o valor da corrente, vamos lá, corrente é igual a diferença de potencial, trabalhar aqui com U de unidade de medidas, diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a corrente vai ser igual, a diferença de potencial na fonte é 10 volts, dividido por 50, então a corrente nesse circuito, pessoal, vai ser igual a 0,2 ampere. Pronto, né? Aqui, ó, encontramos o valor da corrente. Pessoal, então esse amperímetro aqui ó, vai estar medindo o valor de 0,2 ampere. Se, pessoal, nós fosse fazer a medição da resistência, ou seja, eu quero calcular o valor da resistência, nós temos que o valor da diferença de potencial, temos que saber qual que é o valor da diferença de potencial, vamos considerar aqui 10 volts, qual que é o valor da corrente? Corrente é igual a 0,2. Só que nós não sabemos o valor da resistência. Então aqui, ó, resistência vai ser igual, pessoal. Nós não sabemos, então agora vamos calcular o valor da resistência elétrica. Então, resistência, para calcular o valor da resistência, ela é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Então, resistência vai ser igual. A diferença de potencial, pessoal, é 10 e a corrente que nós encontramos nesse circuito foi 0,2. Então, nós temos aqui, ó, 10 dividido por 0,2, nós vamos ter uma resistência de 50 ohms, não é isso? Esse é o valor da nossa resistência. Pessoal, agora considerando que nós não sabemos o valor da diferença de potencial, nós sabemos que a corrente ela é igual a 0,2 ampere, nós sabemos que a resistência ela é igual a 50 ohms e nós não sabemos a diferença de potencial, ela é igual a quantos volts? Nós não sabemos, então vamos fazer agora o cálculo dessa diferença de potencial. Pessoal, então agora ó, a diferença de potencial vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, diferença de potencial é igual a resistência, que é 50
vezes a corrente 0,2. Então aqui, ó, 50 vezes 0,2, nós vamos ter a diferença de potencial igual a 10 volts. Pessoal, fizemos aqui o cálculo da corrente, da resistência e da diferença de potencial. O primeiro circuito nós vamos estar verificando aqui o valor da corrente. Nós temos a diferença de potencial, uma fonte de 10 volts. Nós temos uma resistência de 50 ohms. Só que, e aqui nós temos aqui a DDP da fonte de 10. Só não sabemos o valor da corrente, que nós temos aqui, ó, um amperímetro, pessoal, ligado em série. E esse amperímetro, ele está fazendo a medição da corrente elétrica. Então, vamos lá montar o circuito e realizar aqui os testes. Vamos vir aqui, pessoal, ó. Vamos vir aqui, eu deixei aqui o software aqui. Pessoal, esse software é gratuito, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, em componente, vamos vir aqui em resistor, vamos pegar aqui um resistor, vamos, aqui o ESC, ó, nós retira aqui o resistor, vamos vir aqui, ó, e vamos encontrar aqui uma fonte, ó, vamos pegar aqui uma fonte, ESC para retirar aqui essa fonte. Vamos vir aqui, vamos precisar de ponteiras, ó. A primeira ponteira que nós vamos utilizar é a ponteira de corrente elétrica, o amperímetro. Vamos precisar aqui, ó, de um voltímetro. E aqui vamos colocar um voltímetro para medir a diferença de potencial da fonte. Pessoal, botão direito do mouse, ó, nós viramos aqui o lado do voltímetro, botão direito do mouse e vamos inverter aqui o sinal, ó, verticalmente, ó. Pronto, tá? Pessoal, vamos agora vir aqui, ó, em condutores, ó, fio, botão esquerdo do mouse, segura, ó. Pronto, botão esquerdo do mouse, quando chegar onde nós vamos estar ligando, só e aqui, ó, pessoal, de novo, né, seguramos aqui o botão esquerdo do mouse. Pronto, fizemos aqui a ligação do nosso circuito. Agora vamos estar ligando aqui, ó, esse voltímetro. Pronto, pessoal, voltímetro ligado. Podemos vir aqui no zoom verificar se todos os equipamentos estão encaixados, ó, corretamente, ó. Senão não vai funcionar aqui o simulador. Ou senão nós podemos vir aqui, ó, botão direito aqui do mouse, ó, e nós vem aqui encaixar na grade. Esse outro aqui também encaixar na grade, ó, encaixar na grade. Também, ó, encaixar na grade e o voltímetro também encaixar na grade. Pessoal, agora nós vamos vir aqui, ó, em simulações, vamos fazer uma simulação de corrente contínua. Pronto, vamos pegar aqui, ó, e vamos utilizar esse simulador de corrente contínua. Pessoal, só que para simular nós temos que inserir aqui, ó, o terra. Toda vez, se nós precisar simular, temos que fazer, inserir ele aqui. Vou colocar aqui, encaixar na grade. E agora, ó, nós vamos vir aqui, ó, em simulação, pessoal, ó, simulação, ou pressiono F2 e simular, ó. Ele pediu para salvar, eu vou salvar aqui como aula 1, vou salvar aqui aula 1. E agora, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar uma tabela. Essa tabela, o que que eu vou estar fazendo, qual que é as medições que eu quero, ó. Vou pegar aqui tensão aqui no TR1,
o PR2 e o PR3. Vou vir aqui e ok, ó. Pronto, pessoal. Olha lá o valor da nossa corrente, ó, certo? O valor da nossa corrente é 0,2. Só que aqui nós vamos estar fazendo aqui, ó, umas mudanças, ó. ESC, e aqui nós vamos mudar a nossa fonte vai ser 10. Aqui, ó, nós vamos colocar aqui um nome. Qual que vai ser o nome que nós vamos estar utilizando, pessoal? Diferença de potencial na fonte. Esse voltímetro está medindo a diferença de potencial na fonte. Esse aqui, ó, é a corrente, pessoal. Corrente em R1. E esse aqui, ele vai estar medindo a diferença de potencial no resistor 1, em R1. Pronto. Agora vamos vir aqui, ó, simular. Só que aí nós vamos precisar aqui, ó, diferença de potencial da fonte, diferença de potencial em R1 e vamos precisar da corrente R1. Vamos lá, ó, ok, ó. Pessoal, aí aqui, ó, ele pegou só o primeiro, a diferença de potencial da fonte, ó. Vamos pegar ele aqui, ó, e arrastar, ó. Olha só, diferença de potencial da fonte 10 volts, diferença de potencial em R1 também 10 e a corrente, pessoal, em R1, corrente R1 0,2 ampere. Se nós vir aqui, ó, também tem como nós inserir aqui a tabela, ó. Nós queremos a diferença de potencial da fonte, a diferença de potencial em R1 e queremos a corrente, né, também do circuito. Então aqui a corrente, vamos vir aqui de novo, ó, ESC para poder... Pronto, pessoal. Esse foi o nosso exercício, né, onde nós calculamos a corrente do resistor 1. Na próxima aula, nós vamos estar ligando esse resistor, vamos pegar uma fonte de 10 volts, vamos inserir aqui um amperímetro e um voltímetro e vamos realizar os testes.